É hora de fazer rico pagar mais. Taxar riqueza resolve? O imposto sobre grande fortuna é a nova panaceia aí da esquerda, né? Não precisa fazer reforma tributária, não precisa fazer reforma previdenciária, só tá lá na Constituição já o imposto sobre grandes fortunas, só vamos colocar lá e aplicar. Então, primeiro que não solucionaria problema nenhum, né? Você não tem, o pessoal só fala, tá, beleza, vamos fazer imposto sobre grandes fortunas. No Brasil vai arrecadar quanto? Quanto isso vai dar dinheiro? Aí você vai mandar esse dinheiro pra onde? O cara já não sabe responder. E outro ponto, em todo lugar que foi aplicado, fracassou miseravelmente. E o próprio maior expoente, né? Ah, não, mas o Thomas Piketty, né, o Marx do século XXI e tal, ele fez o livro e ele explicou que tem que fazer imposto sobre grandes fortunas e tal, aí depois ele vai lá e admite que no próprio livro dele ele errou a base de cálculo e que depois, posteriormente, a teoria dele aplicada na França fez com que os milionários fossem embora. Ou muito seja, engraçado você fracassou falou. miseravelmente. Fracassou miseravelmente, coisa nenhuma, tanto que a gente ainda tem esse tipo de taxação que é em cima do patrimônio líquido em países como Noruega e Suíça. Por acaso, os dois países com o melhor índice de IDH, índice de desenvolvimento humano do planeta. Deve ser uma coincidência. Espanha continua também com esse tipo de taxação e segue muito bem, muito melhor do que a gente. Agora, é engraçado você citar a França como um caso que não deu certo, porque a França, ao contrário do Brasil, não é um país considerado um paraíso dos super ricos. Não é um país onde o super rico tem praticamente isenção de todos os impostos e só pagam 2/3 do que deveriam pagar de imposto por conta de isenção. Não é um país onde um super rico não paga dividendos e por isso também faz disso uma fonte de receita e deixa de pagar para o governo, se a gente cobrasse dividendos deles, cerca de 60 bilhões, dependendo da conta, por ano, que a gente poderia ter a mais. Então a gente tem um país onde a gente tem já os ricos uma condição de privilégio puro, não é que nem a França. A França deu errado. A França toma de quem está numa situação de super rico, de quem tem empresa, de quem tem depois lucros e dividendos para receber, cerca de 64% que ele ganharia. Vai para ali pro governo. É grana pra caramba. E aí, além disso, os caras ainda colocam uma taxazinha a mais de 1,5% em cima do patrimônio anual dele. Aí vai ter um cara que nem o Gerard Depardieu indo pra Bélgica. Agora a Bélgica tira, sabe quanto que a Bélgica tira? O Gerard Depardieu fugiu pra lá. Tira 50% do que você ganha. Então assim, se a gente for olhar, a Alemanha tira sabe quanto? 48%. A 57%, aliás. A Alemanha tira. Isso não é imposto sobre grande fortuna. Não, agora eu tô falando de imposto sobre grande fortuna. É 1,5%, é pouco. O que eu quero dizer é o seguinte, a gente tem em outros países outros impostos que já retira de quem tem muito dinheiro o que deveria retirar, não é o caso do Brasil. Mas o imposto sobre grande fortuna, num país onde não há outros impostos para fazer esse tipo de justiça, que é você não deixar essas pessoas serem os mais privilegiados, sendo que a gente sabe que tem que ser progressivo, quanto mais dinheiro mais você paga, e aqui é o contrário, para não deixar isso acontecer, uma das alternativas é você taxar a riqueza. Vai embora. A riqueza quem tem mais vai embora. Quem tem mais... Opa! Na França, 12 mil milionários. A França é essa exceção que 12 mil porque milionários. 64% eles perdem. 12 mil. Sabe quanto que perde mas no Brasil? Só depois do imposto sobre grandes fortunas, não foi pelo lucros e dividendos, não. Não, mas o imposto sobre grandes fortunas foi como a gota e no Brasil, o que mais aumentavam. tem gente indo pra Miami, pra Portugal, a coisa mais fácil do mundo é o cara ir embora. Isso tem é um mais sensacionalismo. gente, não é só... Pesquisa da Folha mostrando que as pessoas mais jovens querem sair do país, o sonho das pessoas maiores sair do país. Sair do país é a coisa mais simples. Eu quero ver quem vai sair de um país onde eles têm os maiores privilégios de isenção fiscal que de qualquer planeta. O Brasil é considerado o maior paraíso fiscal para super rico do planeta. Você tá achando que o Brasil é Bahamas, porra. Pelo amor de Deus. Não tem como sair daqui. A gente realmente tem que ir a meio de acabar com essa desigualdade. E uma das maneiras... Tem desigualdade para fazer reforma tributária? Isso a gente concorda. Agora, não é o imposto sobre grande fortuna que vai resolver isso, não. Você concorda pelo menos que tem que taxar dividendos deles? Eu acho, mas tem que se diminuir antes no consumo, porque também não adianta você... Ah, não, vamos criar um imposto sobre dividendos, porque aí você tá só criando mais imposto, só aí tá onerando mais. No final o cara vai passar pra ponta, pro consumidor. Ele não vai pegar a conta pra ele mesmo. Não, você não tem que diminuir, porque você já tem uma isenção absurda. No consumo, você não acha que tem que diminuir? Não, no consumo, pra quem consome, é claro que tem que diminuir. Bom, com certeza. Bens e serviços têm que diminuir. Mais onera mais pobre. Isso, exatamente. Isso é o principal. Então, é isso que eu tô falando. Que bom que a gente concorda nisso. Mas precisa diminuir esse antes, senão é muito fácil discutir aumentar imposto, depois não volta mais. Depois não volta mais. Não, que bom, Kim. Isso a gente tá totalmente de acordo. A gente precisa fazer essas duas mudanças. Eu concordo que precisa ter mais na renda e no patrimônio e menos no consumo para ser mais justo. Muito menos no consumo. Muito menos. Se for ver o Brasil, quem gasta com bens e serviços, que é o pobre gasta todo o dinheiro. É todo o salário dele. 50% do que ele lógico, teria. Exato, é ele que mais paga. E no mundo isso não acontece. Não, o Brasil é a exceção. Isso aí eu concordo. Agora, o imposto sobre grande fortuna não soluciona isso. Pelo contrário, é um tiro no pé, porque você está desincentivando poupança. Então, a partir do momento que eu atingir tal patamar de poupança,
aí eu vou ter que tributar esse cara. Ou seja, você tá incentivando o cara a gastar em vez de ter investimento. É um incentivo perverso. E mais, Guga, e mais. Você citou aí, mas tem países que ainda tem. Da Europa tinha 12 países que tinham, hoje só tem 3. Hoje só tem 3. Por conta de reformas neoliberais. Não, porque não funcionou. Não foi uma questão política. É uma questão administrativa, é uma questão de taxação que não funcionou. Isso foi uma questão muito política. Não funcionou na França. E outra coisa, como é que você taxa uma grande fortuna? Como é que você taxa uma grande fortuna que não tem liquidez? Como é que você faz isso? Se o cara se a fortuna dele tá em obra de arte, se tá em ação, como é que o cara vai tributar como? Esse foi o problema que tiveram os países da Europa. Você vê os ativos dele, você vê o quanto ele gasta para conseguir manter o que ele tem de bens e de casas. Aí é renda, não é grande, não é patrimônio. Você vê a riqueza é feita a partir desse cálculo. Grande fortuna é seu patrimônio, Guga, não é sobre renda. Não, eles fazem uma separação. Eles pegam quanto você tem de patrimônio e eles pegam quanto você tem de gasto e eles fazem essa conta. Porque se você estiver gastando o que você tem praticamente de patrimônio, você não vai ser considerado um super rico. E só fazer essa conta já é um sistema administrativo que custa mais caro do que receber o próprio imposto. Não é verdade. É verdade. Tanto que os países abandonaram. Tanto que a Europa abandonou. Os países que abandonaram foi por uma questão muito política. E os países que ainda permanecem com isso são os países que são exemplo do que dá certo. Espanha, Suíça e Noruega. Noruega e Suíça. Os dois países com o melhor IDH do mundo. Deu certo por causa do imposto sobre grandes fortunas. Não deu certo só por causa disso, mas esse é um dos pontos. Agora, no Brasil, que a gente já libera o rico de praticamente todos os impostos a ponto de um super rico. Olha que louco. Eles gastarem 6,8% só do que eles têm com imposto, enquanto o pobre gasta 50%, isso não acontece nesses países. Você não enxerga isso, Guga. Isso não acontece. Então, no momento que a gente tem essa distorção, uma das maneiras de corrigir isso do imposto sobre grandes fortunas é ruim. A efetividade do imposto sobre grandes fortunas é ruim. A única desculpa que vocês têm é querer dizer que as pessoas vão tirar o dinheiro daqui. Não é só isso, é ruim, estimula a poupança, é difícil de administrar, é difícil de calcular. Todas as receitas dos países desenvolvidos tiveram dificuldade, imagina o Brasil. O cara eu acho que no mundo inteiro é entre 1,5% só do patrimônio líquido que a pessoa perde no fim do ano. Isso não é muito. E é isso que você acha que vai resolver a desigualdade? Não, isso vai ser uma coisa, mais ou menos o que a gente ganha com o IPTU. Isso ia aumentar mais ou menos em 2, 3 bilhões a arrecadação, não é muito. Mas você tá querendo dar um jeitinho brasileiro. É o que a gente tem com o IPTU. Como a gente não soluciona o problema, vamos criar isso aqui que não resolve, mas é um negocinho aqui. É muito melhor a gente resolver mudando, fazendo a reforma tributária, passando para renda. Se a gente fizer uma reforma tributária que a gente conseguir passar a onerar os super ricos de uma maneira que realmente não é mais necessário colocar esse tipo de taxação, ok. Por enquanto a gente não tem. A realidade é que a gente deveria criar meios de taxar mais quem tem essa super proteção do Estado. Já que a gente não soluciona o problema, simples. Então vamos criar um problema menor. Não é um problema menor, cara. Na Suíça e na Noruega virou solução, tá lá até hoje. Ainda funciona aqui. Agora, o que eu acho é que o Kim, ele tá virando um super rico agora que ele é deputado? Pode ser isso, né? Tá querendo se proteger. Mas aí você sabe que esse seu discurso é pra proteger quem tem muito dinheiro. Vamos postar o meu extrato, seu extrato, vamos ver quem que é o super rico. Agora, combinado.